Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Maria Batista, governadora negra recém-eleita, acabará de tomar posse para liderar um dos maiores estados do país. Conhecida por seu compromisso inabalável com os direitos civis e a justiça social, ela personificava a esperança de milhares de cidadãos, especialmente aqueles de comunidades historicamente marginalizadas. Sua eleição marcou uma virada histórica, uma vitória simbólica em um país onde os desafios relacionados à desigualdade social e racial continuavam numerosos. Durante anos, Maria Batista lutou pela defesa dos direitos dos mais vulneráveis, seja por meio de seu apoio a reformas educacionais, a criação de programas de reabilitação para jovens problemáticos ou por sua corajosa postura contra a injustiça policial. Sua trajetória, marcada pela perseverança e pela rejeição à injustiça, inspirou gerações inteiras. Ela representou um farol de esperança para aqueles que haviam sido deixados para trás, restaurando a fé em um futuro onde a dignidade e a igualdade de direitos seriam acessíveis a todos. Certa noite, ao sair de um jantar privado oferecido por uma instituição de caridade, Maria se deparou com um acontecimento inimaginável que marcaria uma virada em sua carreira e vida pessoal. As ruas estavam silenciosas e a noite tinha sido agradável, repleta de discussões inspiradoras sobre reforma social e ajuda aos pobres. No entanto, em poucos instantes, a atmosfera mudou radicalmente. Um grupo de policiais uniformizados, liderados por um policial chamado Carlos Mejia, irrompeu na calçada por onde Maria e sua equipe de segurança caminhavam. Os policiais haviam recebido uma chamada de emergência relatando a presença de um suspeito armado na área, alguém que as testemunhas haviam descrito apenas brevemente. Infelizmente, na pressa e sob estresse, a informação foi transmitida incorretamente e os policiais, guiados em parte por preconceitos inconscientes, acreditaram ter visto Maria como a criminosa perigosa que procuravam. Maria, atordoada, sentiu o coração disparar enquanto o grupo de policiais a cercava com determinação. Antes que pudesse compreender de fato o que estava acontecendo, viu-se cercada, com os rostos tensos e os olhares desconfiados. Tentou se dirigir a eles com a voz calma, mas firme para esclarecer sua identidade e dissipar qualquer mal-entendido. "Sou Maria Batista, a governadora", disse ela, tentando manter a compostura. Mas suas palavras foram abafadas pelo caos das sirenes ao seu redor e pelos gritos dos policiais em coordenação. O agente Mejia, concentrado em sua missão e cego pelo estresse do momento, gritou uma ordem: "Coloque as mãos atrás das costas." Maria, cada vez mais chocada, viu-se em uma posição inacreditável, acostumada a ser respeitada por seu papel e posição. Ela repetiu, com a voz se elevando acima da cacofonia: "Eu sou a governadora." No entanto, suas palavras caíram em ouvidos moucos. Ela sentiu as mãos firmes de um agente forçá-la a se virar, seus braços puxados para trás com força brutal. Sua dignidade e autoridade, pilares de sua vida pública, pareceram se dissipar em segundos sob o peso daquela situação humilhante. As algemas se fecharam dolorosamente em seus pulsos, simbolizando o absurdo e a injustiça do momento. Sua equipe de segurança, compreendendo rapidamente a gravidade do mal-entendido, tentou intervir imediatamente para esclarecer a situação. Abordaram os policiais, explicando em voz alta a identidade de Maria Batista e pedindo que verificassem antes de cometer um erro irreparável. Mas, em meio à confusão e à tensão, seus protestos foram ignorados. O policial Mejia, mais determinado do que nunca a realizar o que acreditava ser uma intervenção contra um criminoso perigoso, empurrou os seguranças para trás com brutalidade, ordenando que recuassem ou seriam presos. Alguns membros da equipe, acostumados a proteger Maria em situações muito diversas, ficaram chocados ao se verem tratados como suspeitos. Alguns até mesmo sendo violentamente repelidos, impotentes diante da autoridade policial. A cena irreal e surreal não escapou à atenção dos transeuntes, que aos poucos começaram a parar para observar. Murmúrios se espalharam pela multidão, confusão e indignação se misturando à medida que a dimensão do incidente se tornava clara. Testemunhas, visivelmente chocadas com a brutalidade da intervenção, começaram a gravar com seus celulares, capturando cada momento daquela humilhação pública. O nome Maria Batista circulou nos sussurros de alguns que finalmente a reconheceram, mas essa revelação pareceu não chegar aos policiais, que, concentrados em sua missão, se recusaram a ouvir a razão. Para Maria, cada segundo passado no chão, algemada e imobilizada à força pelos policiais, parecia durar uma eternidade.
A frieza do concreto sob ela, os rostos impassíveis dos policiais que a seguravam e a completa incompreensão da situação fizeram com que uma profunda humilhação a invadisse. Aquele momento tão brutal e absurdo, carregava uma mistura insuportável de raiva e tristeza. Ela sentiu sua dignidade pisoteada, sua autoridade reduzida a nada no espaço de poucos minutos. Mas além da própria indignação, Maria sentiu uma imensa tristeza diante da injustiça da situação. Essa experiência, muito mais do que um simples ataque à sua dignidade pessoal, personificava as dificuldades diárias enfrentadas por aqueles que ela jurara defender. Ela, a governadora com todo o seu poder e status, viu-se vivenciando em um instante o que tantos outros suportavam todos os dias sem jamais obter justiça. Ela compreendia, de forma dolorosamente íntima, o medo, a impotência e a raiva daqueles por quem sempre lutara. Chegando à delegacia, o enorme mal-entendido levou menos de 10 minutos para ser finalmente revelado, mas o estrago já estava feito. Maria Batista, ainda algemada, aguardava na sala de interrogatório, com os pensamentos oscilando entre a raiva e a profunda humilhação que acabará de sofrer. A governadora, uma figura respeitada, eleita para defender os direitos civis, viu-se sentada naquela sala fria como uma criminosa, confrontando a injustiça daqueles que deveriam ser os garantidores da lei. O chefe de polícia, alertado com urgência sobre o erro monumental que acabará de ocorrer, correu até ele, seus passos ecoando pesadamente no corredor. Ao entrar na sala, congelou, o rosto pálido e os olhos arregalados de horror ao ver quem estava à sua frente. Maria, com uma calma arrepiante, olhou para ele. Com uma pressa desajeitada, ele correu para remover as algemas que ainda prendiam seus pulsos, murmurando um pedido de desculpas quase inaudível. Governador Batista, eu lamento profundamente por este mal-entendido, sinceramente, não tínhamos percebido. Enquanto isso, Carlos Mejia, o policial que o prendeu, recuou com o rosto pálido, ciente da magnitude do erro e da gravidade de suas ações. Tentou com voz hesitante e incerta justificar-se, como se tentasse desesperadamente se isentar de qualquer responsabilidade. Eu sinto muito, senhora governadora. Nós achamos que a senhora correspondia à descrição do suspeito. Maria olhou para ele, com uma frieza implacável nos olhos, o olhar penetrante direcionado diretamente a ele. Você não estava pensando, respondeu ela bruscamente, cada palavra carregada de reprovação e tristeza. Você não me ouviu. Agiu precipitadamente sem consideração, como se minha vida e identidade não valessem nada. Nem se deu ao trabalho de verificar minhas palavras, me reduziu a uma descrição vaga, sem nenhum respeito. Seu tom e palavras gélidos silenciaram Mejia, que não ousou dizer mais nada, com os ombros caídos de culpa. Maria se endireitou lentamente, o pulso ainda vermelho onde as algemas haviam apertado sua pele. Em seus olhos, além da raiva, havia uma determinação feroz, uma mistura de dignidade e dor. O que ela acabará de vivenciar não era apenas um simples incidente. Era um símbolo de tudo que ela lutava para combater todos os dias em seu papel como governadora. Ela sabia que aquele evento deixaria uma marca indelével não apenas nela, mas também na reputação das autoridades policiais naquele estado. Ela se dirigiu ao chefe de polícia uma última vez com a voz baixa, mas carregada de significado. Espero que você entenda a magnitude do que permitiu. Este incidente não será facilmente apagado, nem para mim, nem para quem o testemunhou. Você terá que responder por suas ações. E saiba que eu não vou deixar isso passar. Maria fez uma pausa, deixando o olhar pousar na multidão de jornalistas, cidadãos e cinegrafistas que aguardavam cada palavra com um misto de respeito e emoção. O silêncio que se abatera sobre a sala era quase palpável, um momento suspenso em que todos sentiam a gravidade do que se desenrolava. Ela respirou fundo e continuou com a voz firme, imbuída de calma e determinação. Não foi um simples erro, disse ela, ponderando cada palavra. Foi o reflexo de um problema muito maior, profundamente enraizado nos próprios fundamentos da nossa sociedade. Uma sociedade onde você às vezes é reduzido a um estereótipo, onde as aparências superam a verdade, onde a cor da pele se torna um julgamento em si. Neste estado que agora lidero, minha aparência tem precedência sobre minha identidade, apesar da posição que ocupo. Não é apenas uma falha dos indivíduos envolvidos, mas uma falha de todo um sistema que permite que tais preconceitos persistam. Ela se endireitou ainda mais, seu olhar percorrendo a multidão como se quisesse absorver cada rosto, cada expressão. O que peço hoje não é apenas uma repreensão. O que peço é uma mudança radical, mudança que permita que todos se sintam seguros, respeitados e valorizados por quem são, sem presunções. Precisamos reformar fundamentalmente este sistema para que ninguém
nem eu, nem aqueles que se parecem comigo, nem mesmo aqueles que são diferentes de mim, sofra com esse tipo de injustiça novamente. A multidão respondeu com aplausos estrondosos, mas Maria permaneceu impassível, e sua expressão séria transmitia o alcance de sua missão. Ela sabia que palavras não seriam suficientes. Ações eram necessárias, reformas tangíveis que redefiniriam a relação entre cidadãos e autoridades policiais. Ela sonhara com esse discurso, mas sabia que o impacto real dependeria das ações que implementasse. Naquela noite, de volta à tranquilidade de seu escritório, Maria mergulhou nos memoriais que havia preparado há tanto tempo, aguardando o momento certo para apresentá-los. Revisou as reformas que estava prestes a propor à Assembleia Legislativa Estadual. Haveria medidas de transparência obrigatórias para todas as ações policiais, treinamento abrangente sobre preconceito racial integrado a todos os níveis de aplicação da lei e a criação de um órgão independente para supervisionar casos de abuso de poder. Cada linha, cada proposta, era calculada para atacar o cerne do problema, mas ela sabia que seria necessária uma luta feroz para que fossem aceitas. As primeiras reações foram rápidas. Mensagens de apoio afluíram de cidadãos, organizações de direitos civis e figuras públicas que a viam como uma pioneira da justiça social. Mas também houve vozes de oposição, algumas mais virulentas do que outras. Sindicatos da polícia, antecipando o alcance das reformas, emitiram declarações denunciando uma tentativa de demonizar a aplicação da lei. Enquanto alguns representantes locais, frequentemente apoiados por esses mesmos sindicatos, se manifestaram contra as propostas, chamando-as de excessivas. Para Maria, esta foi a primeira batalha de uma guerra muito mais longa. Ela compreendeu que cada reforma seria contestada, cada passo adiante, árdua, mas estava pronta para encarar a luta. Sua voz, calma mas resoluta, ainda ecoava dentro dela: não vou recuar. Ela sabia que o futuro não seria fácil, mas o via como uma oportunidade histórica. Um ponto de virada para seu estado e uma mensagem de esperança para milhares de cidadãos que aguardavam para ver se o sistema poderia realmente mudar. Por eles, por si mesma e pelas gerações futuras, Maria estava determinada a transformar essa provação em uma vitória pela justiça e pela igualdade. Enquanto contemplava os desafios colossais que a aguardavam, uma ligação repentina a tirou de seus devaneios. Seu telefone vibrou, exibindo um número que ela não reconheceu imediatamente. Quando atendeu, ouviu-se uma voz hesitante, quase trêmula, do outro lado da linha. Era Carlos Mejia. Desde o incidente, ele estava suspenso de suas funções, aguardando os resultados da investigação interna. Mesmo assim, ela não esperava ouvir a voz dele, nem receber aquela ligação pessoal. Após um breve e tenso silêncio, Mejia falou: Senhora governadora, desculpe incomodá-la. Tenho pensado muito desde esse incidente. Gostaria de ter a oportunidade de me explicar, de falar com a senhora pessoalmente se concordar. Sua voz vacilou, como se cada palavra lhe custasse um preço. Não se tratava apenas de sua carreira, mas de algo mais profundo, quase uma espécie de redenção. Maria parou um momento para refletir sobre a magnitude daquele pedido. Sabia que Mejia havia cometido um erro com consequências de longo alcance, mas também sentiu uma rara sinceridade em sua voz. Não respondeu imediatamente. Parte dela se perguntava se deveria dar àquele homem a oportunidade de se justificar, enquanto outra parte, mais instintiva, via aquele encontro como uma oportunidade para avançar no diálogo sobre as mudanças que ela queria implementar. Por fim, ela respondeu com uma voz calma e serena: Estou pronta para me encontrar com você, Carlos. Mas, por favor, entenda que esta conversa não será para suavizar suas ações. Eu quero entender, sim, mas mais importante, quero que usemos essa experiência para seguir em frente. No dia seguinte, numa sala de reuniões austera, Carlos Mejia apareceu, visivelmente afetado, como se estivesse sobrecarregado pelo peso dos acontecimentos recentes. Envelhecera em poucos dias. Os ombros estavam caídos e o olhar, antes orgulhoso, agora parecia repleto de remorso. Após um longo silêncio, com a atmosfera carregada de tensão, falou em voz baixa e hesitante. Não estou dando desculpas, governador, disse ele, com os olhos baixos e as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se quisesse se firmar nessa dura verdade. O que eu fiz, não posso simplesmente explicar como um erro. É mais profundo do que isso. Agi sem pensar, automaticamente, como se algo dentro de mim tivesse assumido o controle sem que eu percebesse. É um padrão que aprendi inconscientemente, um padrão que eu nem sabia que havia internalizado. Maria permaneceu em silêncio, observando, seus olhos escuros examinando cada palavra, cada movimento.
Ela sabia que aquele momento poderia ser um ponto de virada, não apenas para Carlos, mas para toda a sua equipe. O que você disse na coletiva de imprensa? Você estava certo, continuou Carlos com a voz ligeiramente embargada pela emoção. Nós não pensamos. Agimos de acordo com preconceitos, reflexos condicionados que todos carregamos dentro de nós. E no meu caso, esses preconceitos me cegaram, me levaram a tomar decisões que não eram apenas injustas, mas contrárias a tudo o que eu acreditava defender. Ele suspirou profundamente, como se quisesse aliviar o peso da vergonha que o oprimia. Não foi só você que eu traí, foi também o meu próprio juramento de proteger e servir, meu compromisso com a integridade da nossa profissão. Eu falhei, e é um fardo que carrego com dificuldade. Carlos respirou fundo, como se quisesse ganhar coragem para continuar. Não sei qual será o desfecho da investigação, mas queria que soubessem que aconteça o que acontecer, estou pronto para contribuir para a mudança que desejam promover. Não quero que outros repitam os meus erros, ou mesmo, como eu, ajam sem compreender as raízes das suas escolhas. Se precisarem que eu converse com outros policiais, que os ajude a ver o que eu entendi tarde demais, que desconstrua esses reflexos que nos guiam sem que tenhamos consciência deles. Estou à disposição. Maria, após um momento de reflexão, cruzou os braços e o encarou longamente. Ela podia ver a sinceridade nos olhos de Carlos, uma sinceridade que sabia ser rara. O que você está dizendo é importante, Carlos. Reconhecer isso ou admitir para mim é o primeiro passo. Mas não basta, disse ela com firmeza. Para promover a mudança que queremos, é preciso muito mais do que uma confissão. Preciso de aliados, pessoas como você para me ajudar a convencer aqueles que resistem, aqueles que se apegam a velhos padrões, a certezas confortáveis. Você está pronto para caminhar comigo nesta batalha, para enfrentar as críticas, para suportar os olhares desconfiados e para carregar este fardo de mudar as coisas? Carlos Mejia assentiu, visivelmente aliviado por encontrar uma maneira de consertar as coisas. Um leve sorriso cruzou seu rosto, marcado pelo remorso, mas iluminado por uma nova esperança. Sim, governador, estou pronto. Porque acho que finalmente entendi que ser um bom policial não se trata apenas de seguir as regras. É também aprender a nos questionar, a entender que nosso verdadeiro dever é servir a justiça, em toda a sua complexidade e exigências. Maria assentiu com um brilho determinado nos olhos. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades, mas com aliados como Carlos, estava pronta para levar aquela luta até o fim. Com o passar das semanas, a colaboração inesperada entre Maria Batista e Carlos Mejia atraiu cada vez mais atenção. Mejia, antes estigmatizado como o policial responsável por um erro trágico, passou a representar um símbolo de redenção e conscientização. Seu papel, agora focado na conscientização e reforma policial, ganhou credibilidade à medida que ele compartilhava abertamente sua experiência pessoal e seu sincero desejo de promover mudanças internas. Um dia, em um comício em frente a uma academia de polícia, Maria e Carlos conversaram em um momento simbólico que ficaria gravado na memória. Visivelmente emocionado, Mejia falou com sinceridade palpável sobre seu despertar. Ele explicou como a prisão injusta de Maria, embora constrangedora e dolorosa, abriu seus olhos para os preconceitos sistêmicos enraizados no treinamento policial. Eu achava que era um bom policial, confessou Mejia, com a voz ligeiramente trêmula, para uma multidão de jovens recrutas, veteranos e cidadãos. Mas naquele dia, descobri que até as melhores intenções podem ser distorcidas por sistemas imperfeitos. Prendi alguém sem me dar ao trabalho de verificar os fatos, simplesmente porque uma série de estereótipos invisíveis anulou minha capacidade de raciocínio. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Maria se aproximou do microfone atrás dele, com seu olhar determinado percorrendo a multidão atenta. Não estamos aqui para culpar indivíduos, mas para repensar como treinamos, orientamos e avaliamos a aplicação da lei, declarou. Nossa sociedade depende de um policiamento justo, um policiamento que protege, não que visa injustamente. Devemos aprender com o que aconteceu não para condenar, mas para construir um futuro melhor. É por meio desses momentos de verdade que podemos criar uma agência de aplicação da lei que atenda às expectativas de justiça e imparcialidade de nossos concidadãos. A determinação de Maria e a vulnerabilidade de Carlos tocaram profundamente os jovens recrutas e os policiais experientes presentes naquele dia. A iniciativa deu resultado. Sob a liderança de Maria, um programa piloto foi rapidamente lançado em diversas academias de polícia em todo o estado. O programa visava integrar treinamento aprofundado sobre preconceito inconsciente, bem como diálogos regulares entre a polícia e as comunidades marginalizadas.
permitindo maior compreensão mútua. Carlos Mejia tornou-se um participante ativo do programa, compartilhando sua história em treinamentos e workshops. Ele contou com franqueza como teve que confrontar seus próprios preconceitos e incentivou seus colegas a fazerem o mesmo. Os recrutas, muitas vezes impressionados com sua humildade, ouviam atentamente, sabendo que aquilo vinha de um homem que tinha coragem de admitir seus erros. Carlos também criou grupos de discussão, onde os policiais podiam compartilhar livremente suas experiências, expressar suas preocupações e fazer perguntas sem medo de julgamento. À medida que as academias de polícia começaram a adotar esses novos programas de treinamento, no entanto, grupos de resistência surgiram, impulsionados por aqueles que viam as mudanças como uma ameaça à sua autoridade e aos métodos estabelecidos. Alguns policiais veteranos, relutantes em reconsiderar suas práticas, criticaram abertamente essas iniciativas, chamando-as de reformas desnecessárias ou ameaças à eficácia do policiamento. Rumores de descontentamento se espalharam até mesmo entre alguns sindicatos policiais, que denunciaram o que consideravam uma politização excessiva de sua profissão. Apesar disso, Maria e Carlos não recuaram. Cientes da resistência, entenderam que também precisavam se dirigir a essas vozes dissidentes. Maria convidou representantes dos grupos recalcitrantes para uma série de reuniões privadas, nas quais os ouviu atentamente. Em vez de condená-los, procurou compreender seus medos e demonstrar que a reforma não visava desvalorizá-los, mas sim fortalecer seu papel e melhorar as relações com a comunidade. Às vezes Carlos se manifestava, explicando aos céticos como seus próprios preconceitos quase destruíram sua carreira e reputação, e como essa percepção lhe permitiu crescer. Gradualmente alguns dos oponentes foram se convencendo, admitindo que uma reflexão crítica sobre suas práticas poderia, de fato, fortalecer sua legitimidade e eficácia. Com o tempo, o movimento ganhou força, e o que começou como um projeto piloto tornou-se um modelo para outros estados, atraindo atenção nacional. Certa noite, Maria recebeu uma carta anônima entregue em seu escritório. O conteúdo era uma série de ameaças veladas, acompanhadas de fotos suas e de Carlos Mejia tiradas durante suas aparições públicas. A carta alertava que seu trabalho não passaria despercebido e que seus esforços para reformar a polícia seriam prejudicados por todos os meios possíveis. Diante dessas novas ameaças, Maria e Carlos reforçaram sua segurança pessoal e intensificaram a colaboração para contra-atacar os grupos de resistência. Sabiam que esses ataques só aumentavam as apostas e estavam determinados a não se deixar intimidar. Maria propôs a criação de uma força-tarefa composta por representantes das forças de segurança, membros da comunidade, pesquisadores e defensores dos direitos civis para avaliar o impacto do novo treinamento e fazer os ajustes necessários. Esse grupo, denominado Comitê de Reforma e Justiça, reunia-se regularmente para analisar o feedback e as sugestões de policiais e cidadãos. Carlos, ao mesmo tempo em que continuava seu trabalho de conscientização, também assumiu o papel de mediador entre as diversas partes interessadas. Suas experiências pessoais e a credibilidade recém-adquirida permitiram-lhe iniciar diálogos honestos, às vezes difíceis. Ele organizou sessões de discussão entre policiais e membros de comunidades marginalizadas, com o objetivo de construir confiança e identificar problemas específicos que persistiam. Com o passar dos meses, os resultados começaram a ser sentidos. Os relatórios iniciais do comitê indicaram uma redução notável nos incidentes de preconceito racial em prisões e uma melhora na comunicação entre a polícia e os cidadãos. As academias de polícia que adotaram o novo treinamento começaram a observar uma diminuição nas reclamações e um aumento nos sinais de cooperação por parte dos recrutas. No entanto, essa melhora também atraiu a atenção da mídia e de grupos contrários às reformas. Reportagens cada vez mais críticas começaram a surgir, muitas vezes alimentadas por informações distorcidas ou ataques pessoais a Maria e Carlos. Essas críticas por vezes tornavam-se virulentas, questionando não apenas as intenções dos reformadores, mas também os resultados da nova formação. Para enfrentar esses desafios, Maria e Carlos organizaram uma grande coletiva de imprensa, na qual apresentaram dados concretos sobre o progresso alcançado e depoimentos de pessoas que se beneficiaram das reformas. Convidaram especialistas externos para validar seus resultados e discutir o impacto real das novas práticas. Essa transparência e apoio externo ajudaram a amenizar algumas das críticas e fortalecer a legitimidade de sua abordagem. Apesar do progresso, o caminho permaneceu longo e repleto de dificuldades. As tensões entre reformistas e conservadores persistiram,
e Maria e Carlos tiveram que continuar navegando em um clima de desconfiança e resistência. Mas sua perseverança e compromisso com a justiça começaram lentamente a influenciar o clima geral, e seu exemplo inspirou muitos outros a apoiar iniciativas semelhantes em outros lugares. O trabalho de Maria e Carlos estava longe de terminar, mas cada sucesso, por menor que fosse, era uma vitória no caminho sinuoso da reforma. Eles sabiam que a verdadeira transformação exigia comprometimento constante e disposição para superar obstáculos e construir uma sociedade mais justa. Assim termina nossa história, mas as lições que ela transmite ressoam profundamente. A luta por justiça é uma jornada contínua, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Assim como Maria e Carlos, que possamos encontrar forças para lutar por um mundo onde cada voz seja ouvida e cada indivíduo tratado com dignidade.